Hoje você vai embarcar numa jornada extraordinária, a história mais fascinante e transformadora de toda a humanidade. A história da Bíblia. Desde a criação do mundo até a consumação dos tempos em Apocalipse, passando pelos grandes profetas, reis, discípulos e pela vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ao final deste vídeo, você terá um panorama completo da Palavra de Deus e sua visão da Bíblia nunca mais será a mesma. Você entenderá como cada livro se conecta, como Deus revelou seu plano de salvação e como isso impacta diretamente sua vida. Este vídeo vai iluminar sua mente e coração, mas lembre-se, o que você extrairá disso dependerá da abertura do seu coração para receber a mensagem de Deus. Prepare-se para ser edificado como nunca foi antes. Gênesis, o início. Tudo começa no Gênesis. No princípio, Deus criou os céus e a terra, mas antes disso, ele já existia, eterno, soberano. Ele nunca foi criado, ele simplesmente é. No sexto dia, Deus criou o ser humano, à sua imagem e semelhança. Adão e Eva foram colocados no Jardim do Éden, um paraíso perfeito onde podiam viver em comunhão com Deus. Mas essa harmonia foi quebrada quando decidiram desobedecer à única ordem divina. O pecado entrou no mundo, e com ele a separação entre Deus e o homem. A partir desse momento, a humanidade se afundou no caos do pecado. Mas mesmo assim, Deus tinha um plano de redenção. A história continua com Caim e Abel, os filhos de Adão e Eva. Caim, movido pela inveja, matou Abel, e o primeiro homicídio foi registrado na história. Mas apesar das trevas do pecado, a luz da esperança brilhou na vida de Noé, o justo. Quando a terra estava cheia de violência e corrupção, Deus decidiu purificá-la através de um dilúvio, salvando apenas Noé e sua família. Essa foi a primeira grande intervenção divina para preservar a humanidade. A promessa a Abraão. Depois do dilúvio, Deus escolhe um homem para iniciar seu plano de redenção: Abraão. Ele foi chamado de Ur dos Caldeus para ser o patriarca de uma grande nação. Deus fez uma promessa poderosa a Abraão, que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu e que por meio dele todas as nações da terra seriam abençoadas. Esse é o começo da história do povo de Israel, o povo escolhido de Deus. Abraão foi testado de muitas formas, e sua fé foi provada ao extremo quando Deus pediu que ele sacrificasse seu filho Isaque. Mas Deus providenciou um carneiro como substituto, e Isaque foi poupado. Este ato foi um prenúncio do sacrifício final que Deus faria em Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, a formação de Israel. Através de Isaque, Jacó e seus 12 filhos, Israel começou a se formar como uma nação. Um desses filhos, José, foi vendido como escravo pelos próprios irmãos e levado ao Egito, onde Deus o elevou a uma posição de grande poder. Durante uma terrível fome, os irmãos de José foram ao Egito em busca de comida. E ali, Deus, em sua infinita sabedoria, reuniu a família de Jacó, estabelecendo Israel no Egito. Mas com o passar dos anos, os israelitas se tornaram escravos dos egípcios. Após 400 anos no Egito, Deus levantou Moisés para libertar seu povo. Através das 10 pragas, Deus demonstrou seu poder e levou Israel à liberdade. A travessia do Mar Vermelho foi um dos maiores milagres da história bíblica, onde Deus abriu o mar para que seu povo passasse em segurança. Esse evento não foi apenas uma fuga da escravidão, mas o início de uma nova era para o povo de Deus, o deserto e a terra prometida. Após a libertação do Egito, Israel passou 40 anos no deserto, uma jornada que deveria durar meses, mas se prolongou por causa da incredulidade do povo. Deus, através de Moisés, entregou a lei, os 10 mandamentos, e estabeleceu um pacto com Israel no Monte Sinai. Ele prometeu uma terra, a terra prometida, onde fluiriam leite e mel. Mas devido à desobediência, muitos não viram essa promessa se cumprir. Apenas Josué e Calebe, entre a geração que saiu do Egito, entraram na terra que Deus prometeu. Com Josué como líder, Israel conquistou a terra prometida, mas as batalhas eram mais do que guerras físicas, eram uma luta espiritual, uma prova da fidelidade do povo a Deus.
Mesmo após as conquistas, Israel passou por altos e baixos espirituais, com períodos de obediência e rebelião. No período dos juízes, Deus levantou líderes como Débora, Gideão e Sansão para livrar o povo de seus opressores. Mas a rebelião sempre levava Israel de volta à escravidão. A monarquia. Com o passar do tempo, o povo de Israel, cansado de sua condição de instabilidade e ansioso por uma identidade nacional forte, clamou a Deus por um rei terreno, como as nações ao redor. Eles queriam um líder visível, alguém que pudesse governá-los com autoridade e poder, trazendo segurança e estabilidade para suas vidas. Assim, Saul, um homem de estatura impressionante e de aparência régia, foi escolhido como o primeiro rei de Israel. Ele começou seu reinado com grandes promessas, liderando o povo em vitórias militares, mas algo faltava em seu coração. Apesar de seu potencial, Saul falhou em obedecer plenamente às ordens de Deus. Sua autossuficiência e desobediência se tornaram evidentes quando ele, em vez de aguardar o profeta Samuel para oferecer sacrifícios, tomou sobre si a função sacerdotal, desafiando a autoridade divina. Isso marcou o início de sua queda. Deus, então, retirou sua bênção de Saul, e seu reinado, que poderia ter sido glorioso, transformou-se em uma espiral de fracasso e desespero. Mas Deus, em sua misericórdia, já havia escolhido um novo rei, um jovem pastor chamado Davi, nascido em Belém, da tribo de Judá. Davi, à primeira vista, parecia improvável. Ele era o mais jovem de seus irmãos, humilde e desconhecido, mas Deus não olhava para a aparência exterior, e sim para o coração. Davi era um homem segundo o coração de Deus, alguém que buscava intimidade e obediência ao Senhor. Desde jovem, ele demonstrou fé inabalável, como quando enfrentou o gigante Golias com apenas uma funda e algumas pedras, proclamando que a batalha é do Senhor. Esse ato de coragem e confiança em Deus o colocou no centro da narrativa de Israel. Com o passar dos anos, Davi ascendeu ao trono, não apenas como um rei guerreiro, mas como um líder espiritual. Ele unificou as tribos de Israel, algo que nenhum líder anterior havia conseguido, e estabeleceu Jerusalém como a capital do reino, tornando-a o centro religioso e político de Israel. Jerusalém passou a ser chamada de Cidade de Davi, e ali ele trouxe a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus entre seu povo. Contudo, apesar de sua profunda devoção, Davi não era perfeito. Ele caiu em pecado grave ao se envolver com Batseba, esposa de um de seus generais mais leais, Urias. O adultério, seguido pelo assassinato de Urias para encobrir o pecado, marcou um ponto sombrio na vida de Davi. Mas, diferente de Saul, Davi foi capaz de se arrepender verdadeiramente. Quando confrontado pelo profeta Natã, ele caiu de joelhos e clamou por misericórdia, escrevendo o Salmo 51 como um hino de arrependimento. Deus o perdoou, mas as consequências de seu pecado ecoaram por gerações. Ainda assim, em sua graça, Deus fez uma promessa eterna a Davi. De sua linhagem viria o Messias, o Salvador que reinaria para sempre. Após a morte de Davi, seu filho Salomão subiu ao trono. Salomão herdou um reino próspero e pacífico, e sua sabedoria, um presente divino, tornou-se lendária. Sob seu reinado, Israel atingiu o auge de sua glória terrena. Salomão construiu o magnífico Templo de Jerusalém, um símbolo visível da presença de Deus e um centro de adoração que atraía pessoas de todo o mundo. No entanto, apesar de sua sabedoria e realizações, Salomão também foi seduzido pelas riquezas e poder. Seus casamentos com mulheres estrangeiras o levaram a adorar outros deuses, desviando seu coração do Senhor. Nos últimos anos de sua vida, Salomão se afastou dos caminhos de Deus, e após sua morte, o reino que ele havia construído começou a se desintegrar. A promessa de uma dinastia eterna feita a Davi parecia em risco, e o reino foi dividido. As tribos do norte se rebelaram, formando o reino de Israel, enquanto as tribos do sul permaneceram como o reino de Judá. A glória do Reino Unido havia chegado ao fim, e o povo de Deus entrou em um período sombrio de desunião e idolatria. O reino dividido, exílio e a voz dos profetas. Com a morte de Salomão, o reino que outrora era unido e próspero se fragmentou. 10 tribos ao norte formaram o reino de Israel, sob o reinado de Jeroboão,
enquanto Judá e Benjamim permaneceram no sul, governados pelos descendentes de Davi, formando o reino de Judá. O reino de Israel rapidamente se envolveu em idolatria, abandonando a adoração ao Deus de seus antepassados e erguendo altares a falsos deuses, como Baal. Isso trouxe sobre eles o juízo de Deus. Profetas como Elias e Eliseu foram levantados para confrontar reis e denunciar a corrupção espiritual de Israel. Elias, em particular, enfrentou o rei Acabe e sua esposa Jezabel, que introduziram o culto a Baal de forma sistemática no reino. Elias, em um dos momentos mais icônicos da história bíblica, desafiou os profetas de Baal no Monte Carmelo e, através de uma oração fervorosa, Deus enviou fogo do céu para consumir seu sacrifício, provando sua soberania. No entanto, apesar dos milagres e avisos, Israel continuou seu declínio espiritual. Enquanto isso, no reino de Judá, alternavam-se reis fiéis e infiéis ao Senhor. Profetas como Isaías e Jeremias advertiram repetidamente o povo sobre as consequências de sua desobediência. Eles clamavam por arrependimento, mas seus avisos muitas vezes caíam em ouvidos surdos. Isaías, em suas profecias, também ofereceu vislumbres de esperança, falando sobre o servo sofredor que traria salvação ao mundo, apontando para o Messias que viria. Com o tempo, o reino de Israel foi destruído pelos assírios e seu povo foi levado ao exílio. Judá, por sua vez, sobreviveu por mais algum tempo, mas eventualmente sucumbiu à idolatria e injustiça. O exército babilônico, sob o comando do rei Nabucodonosor, invadiu Jerusalém, destruiu o templo e levou o povo de Judá em cativeiro para a Babilônia. Mesmo no exílio, Deus não abandonou seu povo. Ele levantou figuras como Daniel, que manteve sua fé em meio à opressão estrangeira, e Ezequiel, que ofereceu visões de restauração futura. Daniel, em particular, tornou-se uma figura de grande influência na corte babilônica, enquanto recebia visões proféticas sobre o fim dos tempos e a vinda do reino de Deus. Ezequiel, por sua vez, profetizou sobre a restauração de Israel e o retorno da glória de Deus ao seu povo. O retorno do exílio e a esperança do Messias. Após 70 anos no exílio, Deus cumpriu sua promessa de restaurar seu povo. Sob o decreto de Ciro, rei da Pérsia, um pequeno remanescente de israelitas teve permissão para retornar a Jerusalém. Esdras e Neemias lideraram o esforço para reconstruir o templo e os muros da cidade, restabelecendo a adoração a Yahvé e renovando o pacto entre Deus e seu povo. No entanto, apesar da restauração física, algo ainda faltava. O templo reconstruído não tinha o mesmo esplendor do original, e a presença de Deus não era tão manifesta como nos dias de Davi e Salomão. O povo de Israel vivia agora em uma expectativa silenciosa. Profetas como Ageu e Zacarias trouxeram palavras de esperança, apontando para um futuro glorioso, quando o Messias finalmente viria. Esse rei prometido não apenas restauraria Israel, mas traria justiça e paz para o mundo inteiro. Embora ainda estivessem sob o domínio estrangeiro, primeiro dos persas e depois dos gregos e romanos, o povo de Deus mantinha viva a esperança de que um dia o Messias viria, libertando-os e inaugurando o reino eterno de Deus. Essas expectativas continuaram a crescer, e ao longo dos séculos, Israel aguardava ansiosamente a vinda do Redentor prometido. O palco estava montado. O silêncio profético de 400 anos que seguiu o retorno do exílio preparava o caminho para o clímax da história da redenção, a chegada do Salvador, a vinda de Jesus, o cumprimento da promessa. Em meio à opressão romana, quando a esperança parecia distante e o povo aguardava com expectativa o cumprimento das antigas promessas, algo extraordinário aconteceu. Na pequena cidade de Belém, numa noite silenciosa, nasceu aquele que mudaria o curso da história para sempre. Jesus, o Messias prometido, o Filho de Deus encarnado. Não chegou com exércitos ou em um palácio, mas em uma simples manjedoura, cercado por humildade. Desde seu nascimento, estava claro que sua vida seria diferente. Anjos anunciaram sua chegada a pastores, sábios do Oriente vieram adorá-lo, e mesmo Herodes, o rei, tentou destruí-lo antes de sua missão começar. Jesus cresceu como um menino comum na pequena vila de Nazaré, mas sua sabedoria já se destacava desde cedo. Aos 12 anos,
Deixou os líderes religiosos maravilhados no templo ao discutir as Escrituras com uma profundidade incomum. No entanto, ele viveu na obscuridade até os 30 anos quando, batizado por João Batista, deu início ao seu ministério público. Sua mensagem era clara: o reino de Deus estava próximo. Ele proclamava uma nova ordem, onde os últimos seriam os primeiros, os pobres seriam exaltados, e os pecadores teriam lugar de honra no banquete celestial. Jesus não veio apenas como um mestre, mas como o próprio Deus encarnado, caminhando entre os homens. Seus milagres iam além da cura física. Cada ato sobrenatural que realizava, como transformar água em vinho, multiplicar pães e peixes, acalmar tempestades, apontava para uma realidade maior: a chegada de um novo reino. Ele não curava apenas corpos, mas restaurava almas, perdoava pecados, restaurava a dignidade aos marginalizados e confrontava o sistema religioso que oprimia o povo com sua rigidez. Ao escolher seus 12 discípulos, Jesus não selecionou líderes religiosos ou políticos influentes, mas pescadores, cobradores de impostos e homens comuns. Ele os preparou para uma missão que mudaria o mundo. Juntos, eles percorriam cidades e vilarejos onde Jesus pregava arrependimento, curava enfermos, ressuscitava mortos e libertava os oprimidos por forças demoníacas. Mas ele sempre apontava para algo maior. Sua missão culminaria não em glória terrena, mas em um sacrifício supremo. Jesus também desafiava as tradições religiosas. Ensinava que o verdadeiro cumprimento da lei era o amor. Denunciava a hipocrisia dos líderes religiosos. Ele revelou que o reino de Deus não era construído sobre poder humano, mas sobre serviço, humildade e, acima de tudo, sacrifício. Cada palavra sua atraía multidões, mas também provocava ódio e oposição. Ele anunciava que o caminho para a verdadeira liberdade passava pela cruz. Algo incompreensível até mesmo para seus seguidores mais próximos. A paixão de Cristo, o sacrifício supremo. Jesus sabia que o auge de sua missão não seria seus milagres ou suas palavras, mas sua morte. Em um momento de profundo simbolismo, ele entrou em Jerusalém montado em um jumentinho, cumprindo antigas profecias de que o Messias viria como um rei humilde. Mas, ao invés de ser coroado, foi traído por um de seus próprios discípulos, Judas Iscariotes, por 30 moedas de prata. Ele foi preso, julgado em um processo injusto, acusado de blasfêmia pelos líderes religiosos e entregue às autoridades romanas. Pilatos, o governador romano, sabendo que Jesus era inocente, tentou libertá-lo, mas a pressão da multidão foi esmagadora. Crucifica-o! Jesus foi espancado, açoitado brutalmente, e teve uma coroa de espinhos cravada em sua cabeça. Ele foi forçado a carregar sua cruz pelas ruas de Jerusalém até o Monte Calvário, onde foi pregado nela. A morte de cruz era a mais dolorosa e humilhante forma de execução da época, reservada para os piores criminosos. Enquanto agonizava na cruz, Jesus suportou não apenas o sofrimento físico, mas o peso dos pecados de toda a humanidade. Suas palavras finais, "Está consumado", ecoaram pelo cosmos, marcando o momento em que o sacrifício foi aceito. O véu do templo, que separava o Santo dos Santos, foi rasgado de alto a baixo, simbolizando que o caminho para Deus estava agora aberto a todos. A criação inteira testemunhou o momento em que o Salvador deu sua vida como resgate por muitos. A ressurreição, a vitória sobre a morte. Mas a história de Jesus não terminou na cruz. Ao terceiro dia, o que parecia impossível aconteceu. Ele ressuscitou dos mortos. A pedra que selava seu túmulo foi removida, não para que ele pudesse sair, mas para que seus discípulos vissem que ele não estava mais ali. Ele venceu a morte, a última inimiga da humanidade. O túmulo vazio foi o testemunho vivo de que o poder do pecado e da morte foi quebrado para sempre. Jesus apareceu aos seus discípulos, que mesmo conhecendo-o, tiveram dificuldade em acreditar no que viam. Mas ele os confortou e lhes deu provas de sua ressurreição. Ele comeu com eles, falou com eles e os preparou para a missão que estava por vir. A ressurreição de Jesus não foi apenas a vitória dele, mas a promessa de que todos os que nele crerem também vencerão a morte e viverão eternamente. A grande comissão e a ascensão. Antes de sua ascensão ao céu,
Jesus entregou a seus discípulos a tarefa mais importante de suas vidas: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Essa foi a grande comissão. Com essas palavras, ele transferiu a eles a responsabilidade de levar a mensagem do reino de Deus a todas as nações, de fazer discípulos e de continuar a missão que ele havia começado. Jesus prometeu que não os deixaria sozinhos. Ele enviaria o Espírito Santo, que os capacitariam para essa missão global. E com essa promessa, ele ascendeu ao céu diante de seus olhos, sendo recebido pela glória do Pai. A missão agora estava em suas mãos, mas com a garantia de que o Espírito de Deus estaria com eles até o fim dos tempos. A Igreja e as Epístolas de Paulo. Com a descida do Espírito Santo no Pentecostes, a Igreja nasceu. Pedro, Paulo e os outros apóstolos começaram a espalhar o Evangelho pelo mundo conhecido. Paulo, que antes perseguia os cristãos, foi transformado em um dos maiores missionários da história. Ele viajou por várias regiões, plantando igrejas e escrevendo cartas que moldariam a teologia cristã. Essas epístolas, escritas por Paulo, Pedro, João e outros, são parte vital do Novo Testamento. Elas explicam a profundidade do que Jesus fez, como o crente deve viver e a esperança que temos em seu retorno. Paulo, em especial, abordou temas como a justificação pela fé, a santificação e a esperança gloriosa na ressurreição, o fim dos tempos, Apocalipse e a segunda vinda de Cristo. O último livro da Bíblia, Apocalipse, nos dá uma visão do futuro. João, exilado na ilha de Pátimos, recebeu uma visão de Jesus glorificado e de eventos que culminariam no fim dos tempos. Ele descreve a batalha final entre o bem e o mal, o julgamento dos inimigos de Deus e o estabelecimento do reino eterno de Cristo. O Apocalipse nos fala de um novo céu e uma nova terra, onde Deus habitará com seu povo para sempre. Não haverá mais dor, nem choro, nem morte. O mal será destruído para sempre, e os justos reinarão com Cristo. Assim, a história da Bíblia culmina no retorno de Jesus, onde ele estabelecerá seu reino eterno e a justiça será plenamente restaurada. A história da Bíblia é fascinante e profunda, um verdadeiro plano divino de redenção que se estende por séculos, desde Gênesis até o glorioso retorno de Cristo em Apocalipse. Mas para realmente compreender toda essa narrativa e seus detalhes, é essencial ter uma visão clara e organizada dos acontecimentos. E é exatamente aí que entra um recurso que pode transformar a sua leitura e estudo das Escrituras, o Manual da Bíblia. Criado por Mateus Eleutério, o Manual da Bíblia oferece uma abordagem única e completa para entender a Palavra de Deus. Com ele, você terá acesso a duas versões: a Bíblia, em sua ordem tradicional, e, o mais fascinante, em ordem cronológica, permitindo que você visualize os eventos exatamente como eles ocorreram ao longo da história. Isso traz um entendimento mais profundo e organizado da narrativa bíblica. Além disso, o Manual da Bíblia vem totalmente ilustrado, com mapas, tabelas e curiosidades, proporcionando uma experiência de estudo mais rica e envolvente. Imagine poder entender o contexto de cada livro com clareza, conectando os pontos de forma didática e prática. Quer ver como isso funciona na prática? Veja o próprio Mateus apresentando esse material incrível. Vem cá, deixa eu te mostrar esse material. Esse é o Manual da Bíblia, um panorama completo de Gênesis a Apocalipse totalmente ilustrado. O mais legal é que você recebe duas versões, tanto a Bíblia em ordem normal quanto em ordem cronológica. Gosto de usar a versão cronológica porque eu consigo visualizar todos os eventos bíblicos na ordem que eles aconteceram, já que a Bíblia não está organizada em ordem cronológica. E olha só, depois de Gênesis vem Jó. Sabia que Jó é da época de Gênesis? Além disso, você vai receber um panorama de cada livro da Bíblia, com mapas, tabelas e curiosidades. Depois de Apocalipse, você vai ter um quiz bíblico com 200 perguntas e respostas para você conseguir praticar o seu conhecimento bíblico, já que com perguntas a gente consegue fixar as informações com mais facilidade. Se você quer aprender a Bíblia de maneira simples e didática, você precisa conhecer. Como você pôde ver, o Manual da Bíblia é um recurso essencial para quem deseja aprofundar seus estudos bíblicos e ter uma visão mais clara da Palavra de Deus. É uma ferramenta valiosa para quem busca não só ler, mas compreender as Escrituras em sua plenitude. Se você quer elevar sua jornada de fé e entender a Bíblia como nunca antes, não perca essa oportunidade. O link para adquirir o Manual da Bíblia está na descrição e também no primeiro comentário fixado. Não deixe para depois.
Aproveite essa chance de transformar sua leitura bíblica. Que jornada incrível acabamos de percorrer! Agora que você conhece toda a história da Bíblia, quero saber o que achou desse vídeo. Qual parte chamou mais sua atenção? Comenta aqui embaixo, quero muito saber sua opinião. E se esse conteúdo foi útil para você, não se esqueça de deixar o seu like, pois isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas. E por falar nisso, compartilhe este vídeo com algum amigo ou familiar que também possui interesse pela Bíblia. Agora, se você ainda não está inscrito neste canal, aproveite para se inscrever agora mesmo e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo futuro, pois toda semana trago conteúdo de valor que certamente irá edificar sua vida e fortalecer sua fé. Agora vou ficando por aqui. Que Deus te abençoe e até a próxima.